Olá, muito boa noite a todos. Sou o Giacomo Diniz, fui encarregado aqui da missão, nossa conversa de hoje, e vamos iniciar então nossa missão. Então, muito boa noite. Queria dar boas-vindas a vocês, em nome da Sampol, em nome da B3, para a gente falar um pouquinho sobre o perfil de carreira do profissional financeiro. Eu quis capturar alguns insights para a gente poder discutir no nosso encontro de hoje. Então, preparei aqui também um material para a gente poder debater também, não perder a linha de raciocínio. Toda colocação é muito bem-vinda, né? São apenas reflexões de uma pessoa que já trabalha há mais de 20 anos no mercado de capitais, há mais de 10, de 15 anos no mercado de educação financeira e de investimentos. Tive a oportunidade já de treinar, auxiliar, treinar praticamente uma geração inteira de investidores e analistas também. Aqui na Sampo estão sendo diversos cursos voltados para o mercado, junto com a B3, inclusive, né, um dos motivos para o nosso encontro aqui de hoje, falar um pouquinho sobre isso também, mas vamos deixar para o final, para a nossa amável equipe da Sampo depois nos auxiliar aí também com mais detalhes sobre o MBA de Finanças. Então, nossa jornada, como eu já me apresentei um pouquinho, né? Eu atualmente trabalho na área educacional, eu treino muitos investidores, treino muitos analistas, sou especialista em valuation. E o que eu tenho visto, principalmente nas empresas, nos bancos de investimento, que eu tenho ministrado treinamentos, o que eu tenho percebido em termos de perfil das pessoas que estão sendo contratadas por essas instituições e quais são os skills mais demandados dentro desse contexto. Então, vamos começar aqui, já estamos com um público. Sempre que falamos em século XXI, né, nós estamos na era da informação, na era da internet. Isso, numa primeira análise, parece uma coisa óbvia, mas eu tendo a acreditar que nós estamos acelerando muito rápido rumo a uma nova dimensão, que é a dimensão de digitalização total. Então, tecnologicamente falando, a banda de internet ainda vai aumentar muito, tecnologia 5G vai chegar, então cada vez a experiência de internet ela vai ser mais orgânica. Então, um exemplo prático do mundo financeiro que eu gosto de começar. Antigamente, década de 70, 80, o marketing era uma coisa que a empresa gastava e ela não tinha a capacidade de rastrear, de verificar a conversão. Então, uma grande empresa, ela gastava milhões numa propaganda e a mensuração que ela tinha do sucesso dessa propaganda era de ganho ou perca de market share. Hoje, nós temos instrumentos de mensuração que permitem a gente milimetricamente saber aonde está indo cada centavo gasto em marketing digital. Então, o analista financeiro hoje, ele tem que se relacionar bem com a galera de marketing digital. Por quê? Porque essa relação está muito mais estreita. O analista, o responsável pelos aspectos financeiros, ele tem que, por exemplo, entender a mensuração desses investimentos para poder verificar se o dinheiro da companhia está sendo bem gasto. Um outro aspecto dessa imagem que também me chama a atenção é aqui no meio o que nós chamamos de dashboard. Então, cada vez mais os dados serão extremamente úteis e obrigatórios para a tomada de decisão. Até pouco tempo atrás, nós não conhecíamos uma profissão chamada cientista de dados. E hoje é uma das profissões mais buscadas para as profissões gerais. E aí que eu me pergunto, e o que significa ser um cientista de dados financeiros? É aquela pessoa que tem a condição de concatenar uma série de indicadores chaves para tomar uma determinada decisão. Então, um outro comentário que eu queria fazer no meu introito aqui
É essa ideia que nós temos na época da informação, na época da mensuração, e esses dados nos provêm informação ao tempo todo. Então, um dos skills que eu entendo que está associado a tudo isso que a gente vai falar aqui, também é o skill de saber interpretar dados, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, falando um pouco de perfil. Então, só lembrando, eu sou uma pessoa de finanças. Se eu fosse uma pessoa de recursos humanos, certamente eu teria um nome muito mais comum para dar o tom que eu quero dar para esses perfis. Mas eu quis fazer uma coisa mais na linha do que a gente vê no mundo de finanças mesmo. Então, primeira coisa, assim, o primeiro tipo de perfil que eu queria comentar é o perfil comercial. Nós vamos falar daqui a pouquinho, mas cada vez no passado, até o passado recente, uma das coisas que as instituições financeiras demandavam eram pessoas que tinham a capacidade de comunicar bem os produtos ou serviços que elas vendiam. Então, o que significa uma pessoa com perfil comercial? É uma pessoa que, por exemplo, ela não é o controller da empresa, que o controller também faz a apresentação, mas eu queria dizer em termos de estereótipo. Essa pessoa de perfil comercial está muito mais focado ao perfil de uma pessoa de relações com os investidores do que propriamente dito o controller da companhia. O outro perfil que eu queria chamar é aquele perfil analítico, aquela pessoa que gosta de de pegar as informações e, com base nessas informações, chegar a alguma conclusão ou alguma conjectura para a tomada de decisões. Então, assim, se a gente olhar, eu vou naturalmente converger um pouquinho a nossa discussão aqui para o meio financeiro, né, de mercado financeiro e de capitais, aonde eu sou mais familiarizado, mas você pode ter certeza que essa discussão se deriva também para o mundo corporativo com analogias bem simples. Então, nós temos o cara analítico, que é o cara que gosta de analisar dados, chegar a conclusões. Temos o comercial, que é aquela pessoa mais focada em comunicação, conversão. E no mundo financeiro, é aquele cara que vai fazer a conexão entre as áreas, que é uma pessoa mais articulada, e etc. e tal. E tem uma figura que eu até tentei pesquisar no mundo do RH para dar um nome para esse perfil, não encontrei, então eu chamei o cara de quântico. É o sujeito que só sabe falar com números. O que seria um perfil quântico nessa metáfora que eu estou querendo introduzir aqui? Alguém aqui já conhece algum programador? Programador raiz, aquele que passa o dia lá na frente do computador programando. Ele é uma pessoa, assim, olhando o estereótipo, não gosta de falar com o ser humano. Se tem que falar, ele fica incomodado. Ele olha para as coisas sempre com a lógica. Então, ele é uma pessoa exata, uma pessoa que do que o que a gente poderia dizer, olha para o código-fonte das coisas. E o que acontece, né? No passado, né, esse perfil, alguns davam o nome de nerd e outros, já me chamaram de nerd inúmeras vezes. Ele era um cara que ele ainda se acomodava nas empresas. Hoje, esse perfil ele é extremamente demandado. Por que ele é demandado? Porque cada vez mais as empresas e os bancos e instituições financeiras precisam de pessoas para codificar negócios. Então, se a gente está no século XXI, no século onde a digitalização se coloca como um processo natural, esse perfil de pessoas que se comunicam diretamente com o computador é um perfil cuja demanda é extraordinária. E isso está levando o quê? A mais e mais pessoas a caminhar nessa direção. Inclusive, é essa uma das colocações que eu vou adiantar aqui. Então,
Primeira pergunta que tem que se fazer: o seu perfil é o quê? Você acha que é uma pessoa que você se vê fazendo planilhas, analisando planilhas, verificando dados, entendendo dimensões, relatórios? Você é uma pessoa que tem um perfil mais analítico. Você é uma pessoa que gosta de apresentar em público, gosta fazer, de conversar, de conjecturar, de fazer dinâmicas de grupo e tem essa visão social bastante desenvolvida, você é uma pessoa com perfil mais comercial. Lembrando, estou falando aqui, esse comercial pode ser comercial interno, aquela pessoa que serve de liga, né, nas empresas e corporações. E nós temos a figura do cara tech, né, que eu chamei aqui de quântico. Então, esses são alguns pontos que eu vi. Então, assim, ó, quais são os campos de oportunidade, né, na área financeira? Normalmente a gente falava dois campos, mas eu quis fazer fazer uma provocação. Então, primeiro é o campo empresarial. Então, nós podemos ir para a linha de finanças corporativas. Então, eu vou preparar o IPO de uma empresa na bolsa dentro da empresa. Então, é de dentro para fora. É aquela pessoa que lida com controladoria, que lida com M&A, que lida com finanças corporativas, custo de capital, valuation, coisas associadas ao dia a dia financeiro da companhia. O topo dessa carreira seria, por exemplo, o CFO. O que é o CFO? É aquele sujeito que comanda todos os aspectos financeiros daquela empresa ou corporação. O segundo campo de oportunidade, quando eu coloquei financeira, como nós estamos falando da profissão de finanças, aqui especificamente eu estou colocando para vocês mercado financeiro. Aí, quando eu falo mercado financeiro, eu estou falando mercado bancário, que são as profissões associadas às instituições bancárias, e também estou falando do mercado de capitais, que são os profissionais de bancos de investimento, de corretoras, distribuidoras e agentes autônomos de investimento. Então, esse aqui é todo o lado raiz do mundo de investimentos, a qual eu pertenço. E eu vejo no século XXI, como nosso objetivo é falar de futuro aqui também, uma terceira via que vai se fortalecer muito. Até porque está cada vez mais, como a riqueza no mundo está se concentrando muito, eu creio que a gente vai ter uma reversão dessas grandes fortunas operando no plano filantrópico. Recentemente, né, vocês podem pesquisar na internet, a esposa do Bezos, lá da Amazon, ela fez uma doação de alguns bilhões da fortuna dela, fruto do divórcio, e para ela poder doar esses poucos bilhões, comparado ao que ela tem, ela contratou um exército de mais de 300 assessores para doar dinheiro. Porque você não sai de quem quer dinheiro. Você vai doar, fazer doações estruturadas em projetos que tem que gerar externalidades. Estou falando de ESG, que é uma coisa que está mais na moda, né? A responsabilidade social na veia. Então, eu vejo também um futuro de uma nova vertente financeira, que vão ter os controladores, os CFOs, tudo mais, cada vez maior, que é justamente o lado filantrópico, que é o lado de administrar as doações das grandes fortunas. Você pegar o próprio Bill Gates, Warren Buffett, está bem diluída essa trajetória. E eu acho que ela só tende a se expandir ao longo do tempo. Então, os campos de oportunidade são diversos, né? Mas sempre o nosso foco vai ser o seguinte: cuidar do dinheiro alheio. Então, é essa responsabilidade que nós temos que desenvolver aí na nossa essência para poder fazer isso com a maior dignidade e ética possível. Agora, cruzando um pouquinho, como está se comportando a aceitação do mercado com relação ao dinheiro. Então, antes dos anos 2000, nós tínhamos nas instituições de cunho, nós tínhamos aquela pessoa de cunho comercial
e aquela pessoa de cunho operacional. O meu avô que me criou, ele era aposentado, ele era gerente de banco aposentado, mas ele já tinha se aposentado no final da década de 70, então ele pegou a vida do banco muito lá atrás. E ele falava que, basicamente, o gerente do banco, naquela época, fazia o trabalho comercial, que é o trabalho de emprestar dinheiro, e os demais funcionários da agência tinham aspectos operacionais, que é apertar botões e fazer o dia a dia da agência, que naquela época, vocês devem bem imaginar, era tudo papel, não existia ainda tecnologia. Então, antigamente, a gente tinha o quê? Algumas pessoas buscando negócio e a maioria fazendo a máquina girar no muque. Então, isso foi antes dos anos 2000. Hoje, o que está percebendo em termos de demanda presente? É um perfil híbrido. Então, cada vez mais, as instituições financeiras estão direcionando o atendimento do varejo para os canais digitais. Então, antigamente, muita coisa que você falava com o gerente do banco, hoje você tem, inclusive, uma conta digital e nem existe a figura do gerente do banco. Então, onde fica o profissional nessa jornada? O profissional ele tem que se capacitar para um atendimento mais especializado, porque o atendimento básico está sendo digitalizado. Então, a pessoa que antigamente só era comercial, agora ela tem que ser comercial e analítica. Por quê? Porque o nível de complexidade das operações que estão ficando na mão dos humanos está sendo cada vez maior. As operações mais simples vão ser consumidas pelas soluções automatizadas. Então, o que podemos dizer que sim, cada vez mais será necessário gostar de estudar. O aspecto superficial não vai ser mais o suficiente. Quando a gente aqui se reúne para montar um conteúdo para oferecer para os nossos alunos, nós estamos completamente alinhados e preocupados de formar um caráter analítico nos alunos, porque nós sabemos que cada vez o mercado vai pedir mais inteligência embarcada, porque os processos que não são ricos em inteligência serão automatizados de alguma forma. E quando nós jogamos para o futuro, nós estamos acelerando esse processo de digitalização. Então, o que vai acontecer? Todo mundo vai ter que ter um perfil analítico, porque o perfil operacional / comercial ele vai ser automatizado cada vez mais. O comercial vai ser técnico, porque o comercial para vender produtos empacotados ele vai ser automático. Então, mesmo para o comercial vai ser feito por uma pessoa analítica. Inclusive, eu tenho certeza que aqui na sala, nesse momento, tem alguém que trabalha em alguma empresa cujo comercial tem uma capacidade técnica e analítica muito robusta, porque isso aí já faz parte do futuro. E cada vez mais quântico. Então, cada vez mais tech. A gente tem que entender quais são os preceitos de inteligência artificial, a gente tem que entender as principais tecnologias que estão sendo usadas pelo nosso negócio, ensaiar, programar. A gente tem que estar tech. Independente da nossa função na corporação em que estamos, nós temos que colaborar para a sua digitalização. Toda empresa que está passando por um bom momento, principalmente em termos de valorização de bolsa,
está no movimento de se tornar, de se digitalizar, de se tornar tech. Então, esse é um movimento que também vai ser cobrado pelas empresas. Eu lembro uma vez que eu estava com uma pessoa querida da família e ele estava com um celular muito obsoleto já. E ele sempre falava aos quatro cantos que pretendia viver 100 anos. E ele dessa hora deve estar com seus 70. Eu virei para ele e falei, ó, eu te recomendo a jogar essa porcaria fora e comprar um iPhone. Ah, por quê? Porque se você não, com seus 70 anos, não consegue manipular a tecnologia atual, quando você tiver 100 anos, você pode até bater sua meta de viver 100 anos, mas a sua vida vai ser uma droga, porque você não vai conseguir operar, você não vai conseguir nem entrar na sua casa. Então, é esse convite, é essa reflexão que eu acho que o futuro vai nos exigir mais e mais. Cada vez o componente tecnológico vai ser mais orgânico no nosso dia a dia. Então, quem não tiver ciente dessa transformação e apto a acompanhá-la da melhor forma possível, com os melhores esforços, infelizmente, tem uma alta probabilidade de ficar para trás. E não é o nosso objetivo aqui na Sampo permitir esse tipo de situação. Olha essa reflexão que eu construí para vocês. Em algum momento, a inteligência artificial vai dominar o relacionamento e a operacionalização dos produtos com os clientes. Então, aquele dia a dia que eram dezenas de pessoas operacionalizando na época que meu avô era gerente de banco, no futuro vai ser o quê? Vai ser um universo digital. E a gente está olhando, as próprias empresas estão desenvolvendo essas técnicas. Eu convido você a se projetar 10 anos, olha 10 anos para trás. Estamos em 2021. Olha, tenta se lembrar como é que eram os telefones e as tecnologias há 10 anos atrás. Já existia bastante coisa bacana, mas evoluiu muito. E a inclinação dessa evolução continua numa ordem exponencial. Então, você conversa com uma... Eu não quero puxar aqui para a empresa alta, mas você conversa com a inteligência artificial hoje e volta a conversar com ela daqui a 10 anos para você ver o nível do papo que vai ser essa conversa. Então, sim, eu particularmente acredito que a geração que está aqui nessa palestra, que está aqui com a gente, querendo vir para o mundo mais, para o universo de finanças, vocês ainda estão um pouco resguardados, que vão pegar uma transição. Por isso que é bom ser mais técnico, ser mais analítica, ser mais crítico ou crítica. Mas a outra geração já vai bater de cara com a revolução da inteligência artificial. Então, isso tem que estar na mesa. Não adianta colocar debaixo do tapete e achar que tudo vai ficar bem. Nós temos que nos destacar de alguma maneira para que a nossa posição não se torne obsoleta na empresa em que a gente está trabalhando naquele momento. Então, primeira dica, vamos pensar, né? Vamos pegar tudo o que a gente falou e colocar em perspectiva. Então, o primeiro passo é não se sentir confortável fazendo apenas uma prática operacional. Apertar botões está com os dias contados. Então, primeira dica, desenvolva o seu perfil analítico. Daqui a pouco, uma terceira dica, se eu não me engano, eu vou falar de certificação para o mercado financeiro. Antes de a gente pensar em certificação, nós temos que pensar em uma educação estruturada. Então, eu tenho que ter uma visão clara da base antes de poder erguer
os pilares nos quais eu vou me especializar. Então, aqui na Sampo, o nosso objetivo é o quê? É construir justamente esses pilares, te dando os elementos para uma visão de como o sistema funciona, como os produtos financeiros e a lógica financeira funciona, para despertar mais e mais em você o seu senso crítico, a sua capacidade analítica. O que é senso crítico? É a pessoa que consegue levantar a mão numa reunião e realmente adicionar valor. Falar uma coisa que a reunião interrompe porque você realmente adicionou valor. Como é isso? É pensar fora da caixinha. Por isso que é bom a gente estabelecer as nossas prioridades. O que eu quero para mim? O que eu gosto de fazer? O que eu me sinto confortável? Eu tenho um compadre que a gente se formou junto, lá na USP. Só que ele se formou em ADM e eu me formei em economia. Ele, muito rápido, ele percebeu que tinha esse perfil analítico. É um cara metódico, um cara estruturado, um cara que segue passo a passo. E ele foi para o lado da controladoria financeira e hoje ele é CFO de uma multinacional. Por outro lado, eu tinha um perfil mais comercial barra analítico, acabei caminhando para a linha de gestão de fortunas e educacional, que é a minha grande paixão, está aqui com vocês conversando nesse momento. Então, estabeleça prioridades. Essas prioridades estão associadas ao seu perfil. Não tente mirar num negócio que não faz que não vai te fazer bem, não vai te trazer feliz. Quais erros que eu já ouvi nesse sentido? A pessoa tinha paixão, eu quero trabalhar naquele banco, o sonho. O sujeito entrou na escola com o sonho de trabalhar na instituição A ou da instituição B. Então, para trabalhar na instituição, ele aceitou a primeira vaga que foi dada. E aí o que aconteceu? Ele não estabeleceu uma prioridade clara. O que ele gostaria de ser na sua carreira? Ele queria trabalhar numa instituição. Alguns anos depois, a pessoa se frustrou e teve que reiniciar a sua missão. E aqui, ó, tentar beber de uma fonte limpa. O que significa isso? Hoje, nós temos tudo disponível na internet. A questão é, nós sabemos se essa fonte é limpa? Nós sabemos se esse conteúdo é correto cientificamente? Nós sabemos se existe ou não algum viés empregado, uma euforia, ou algum gatilho mental. Então, hoje, as informações elas estão muito dispersas, enviesadas. Então, beber da fonte limpa é você entender o conceito. Poxa, decidi estudar valuation. Eu vou entender a estrutura de avaliação da empresa e não me preocupar ao ouvir o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Aqui nós construímos, inclusive, existe todo um sistema de verificação dos conteúdos pela coordenação acadêmica, justamente para a gente ter certeza de que o aluno está bebendo de uma fonte limpa, sem viés. Que na matéria que eu ministro no MBA, eu busco ser o mais imparcial possível, ensinar a pessoa a avaliar uma empresa como realmente deve ser feito, entender como alguns profissionais aplicam vieses, por que eles aplicam e, se for o caso, como evitar. Então, eu acho que o principal diferencial no mundo da internet, o principal diferencial que você pode ter no desenvolvimento do seu perfil analítico é aprender a beber de fonte limpa. Então, você conseguir obter o seu conhecimento de fontes que sejam confiáveis, né? Então, acho que é isso. Porque é dessas fontes confiáveis
que vem aquelas grandes ideias que você consegue ver diferente. Você sai intelectualmente falando do efeito manada. Então, essa é a primeira dica. Desenvolver um perfil analítico bebendo água de uma fonte limpa. Legal? Qual que seria, então, a nossa segunda dica? Seja um profissional de produtos. O que eu quis dizer com isso? Agora, eu estou puxando um pouco mais a sardinha para o mercado financeiro. Então, o que eu estou dizendo como ser um profissional de produtos? Eu trabalhei 10 anos da minha carreira em corretora de valores. Então, lá você tem contato com os derivativos, que é uma coisa bastante específica do mercado financeiro de capitais. E o derivativo é uma coisa que tem um viés técnico e um viés matemático que é relevante e que a gente precisa conhecer. Então, assim, a percepção que eu quero dar aqui. Vamos supor que esteja falando de um contrato de milho futuro, um contrato de derivativo. Eu tenho que conhecer esse contrato, saber as especificações dele, saber o porquê como ele foi construído. Segundo, eu tenho que entender o modelo de precificação, como é que a bolsa ela estrutura o processo de combinar a oferta e a demanda para precificar aquele derivativo. E eu também sentia a necessidade de poder argumentar o porquê de usar, numa determinada situação, opções sobre dólar do que dólar futuro. Então, é argumentar se aquele produto é o melhor para aquela determinada característica. Então, vamos pegar uma outra linha. Eu quero trabalhar na área de M&A, de fusão e aquisição. Então, eu tenho que conhecer o processo de M&A, eu tenho que saber como fazer um valuation de uma empresa para precificar o processo de M&A, e eu tenho que argumentar com o meu cliente qual que é o preço ideal para ele vender a empresa com base naquilo que eu precifiquei. Então, eu quis dar alguns exemplos para dizer o seguinte: conheça o que você faz. Se você trabalha ou vai trabalhar em uma parte muito específica de um processo muito longo, faça o possível e o impossível para ter uma noção clara do processo todo, ter uma visão 360. Por quê? Porque esse é o primeiro passo para você se tornar para galgar os níveis de liderança, porque os líderes são aquelas pessoas que olham o processo como um todo e não uma parte específica. Se você está confortável em olhar só uma parte específica, aí a minha sugestão é você se transformar num hiper ultra especialista. Então, você vai aprofundar aquele negócio. Vou programar em Python, então vou aprender a precificar derivativo em Python. Bem, se você não quer conhecer o processo como um todo, você tem que se especializar num elo bastante complexo e fundamental para a organização, aquele elo que não dá para tirar fora em uma eventual reestruturação. Então, sempre tenha a visão do produto, entenda como a empresa que você trabalha ganha dinheiro e como o lado financeiro funciona nesse processo. 3, agora tudo é tech. Eu tenho que falar isso e eu vou falar, é uma grande verdade. Se você não é uma pessoa tech, ou uma pessoa quântica, uma pessoa de raiz em tecnologia, até por outro lado, até assim, lida com tecnologia mais por obrigação do que por satisfação, minha recomendação: desenvolva pelo menos soft skills tech.
entenda de uma tecnologia, entenda de uma... Por exemplo, se você... Vou dar um exemplo, estou tirando da minha cabeça agora, sem viés. Faz de conta que você trabalha no Nubank ou algo que o valha. Poxa, se toda a operação da empresa está baseada em um aplicativo, você tem que ter pelo menos um soft skill de saber bater um papo sobre aplicativo. Por quê? Porque o mundo é tech. Se você não está no grupinho tech, você está fora, e isso é muito perigoso nesse momento. Isso aqui é o que eu estou fazendo hoje. Eu sempre tive pavor de programação. Hoje eu estou fazendo um curso de algoritmos para leigo, porque eu preciso ter uma noção de como explicar para o computador como ele fazer um negócio. Como eu era um perfil mais comercial e analítico, na hora que chegava nesse lado mais raiz do quantitativo, eu espanava. Então, acabou esse negócio. Estou eu, com os meus 47 anos, focado em aprender Python. Por quê? Porque faz parte. Eu acho que eu não quero... Eu ainda estou só começando a minha carreira. E aí, logicamente, tem a ver com uma carência, né, de educacional brasileira, que é fazer as pazes com matemática e estatística. Tem que gostar, tem que entender e tem que estar em paz com esse negócio. Então, se você veio trauma, se você quer vir para a área financeira, estar com trauma nessas áreas de matemática e estatística, você pode ter certeza que a escola aqui vai lhe auxiliar a vencer esses traumas e ficar mais tech um bocadinho também. E a última dica é mais focada, né? Quando a gente fala muito de, principalmente, finanças voltadas para o mercado financeiro, nós falamos de certificação. Então, para desenvolver várias funções, eu preciso me certificar. Então, tem muitos alunos que se preocupam com a certificação antes da especialização. Inclusive, eu tive a oportunidade de passar por isso. Eu fui especialista certificado antes de ser pós-graduado em mercado de capitais. E abrindo meu coração com vocês, eu achei isso uma droga, porque eu estudei várias coisas sem ter a visão generalista, apesar de estar dentro do mercado. O meu mercado era restrito ao mundo de capitais. Se eu fosse para o mundo de mercado de financeiro, de crédito, eu já não conhecia. Então, se eu fosse refazer isso novamente, o que eu faria? Eu, primeiramente, me especializaria, faria uma pós-graduação para ter uma visão horizontal e também com algumas verticais. Aí, eu me focaria em estudar para cada certificado no momento da minha carreira. Pegando o mercado de capitais. Poxa, eu acredito que antes de você ser gestor, você tem que ter pelo menos sido um analista. Então, não colocar o carro na frente dos bois. Olha como é que a escadinha da sua carreira funciona. Então, mirou. Lembra que as primeiras coisas que eu falei, ter foco. Então, você pegou o foco, estabeleceu uma visão da onde você quer chegar, verificou os degraus necessários para chegar nesse patamar. Se tiverem certificações ao longo do caminho, use a educação formal para estabelecer a base para você, no momento que você necessitar, ter isso para se certificar e aí continuar evoluindo na sua carreira, na sua jornada. A certificação, ela tem momentos que ela gera ansiedade, principalmente quando ela é cobrada de fora para dentro, por a instituição que você trabalha, te obriga a fazer aquela determinada certificação. Se você já tem a base dada por uma pós-graduação, você acaba tendo mais facilidade desse trâmite. Caso contrário, pode chegar uma hora, por exemplo, que o banco vira e fala assim, a partir desse momento, se você não tiver essa certificação, você não estará mais aqui. Então, essa pressão vai te fazer com que aquele momento da sua vida fique difícil. Então, monte uma base estrutural, com base naquilo que você planejou para a sua carreira, para na hora que as provas chegarem, você já estar mais tranquilo ou tranquila e preparada para esse
desafio. Legal? Então, eu queria ser concluída a minha participação aqui no evento, queria agradecer. Tem aqui o meu e-mail, tem aqui o meu Instagram, quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, estou à disposição e eu tenho certeza que eu vou encontrar com alguns de vocês aqui na São Paulo. Legal? Então, ó, agradecemos a presença de todos. Todas as informações estão no site aqui. O time comercial tira todas as dúvidas rapidão mesmo. E ficamos à disposição. Gente, bacana, fico feliz de ter adicionado valor aí. E espero poder vê-los em breve aqui.